Pois bem, meus caros, neste domingo vivemos um momento único, especial aqui na Alemanha. O Bayer Leverkusen conquistou pela primeira vez o título da Bundesliga em sua história e olha que a história do clube tem 120 anos e foi de uma forma extraordinária. Faltando aí 4 rodadas para o final da competição com 16 pontos de vantagem do vice-líder Bayern de Munique. E por falar em Bayern de Munique, quebrando a hegemonia do gigante da Baviera, que já durava 11 títulos consecutivos. Uma festa muito justa e um campeão incontestável da competição. E esse domingo marcou talvez o momento mais emblemático da história do clube. Desde o início da tarde, antes mesmo da bola rolar na 29ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen teve em seu torcedor apaixonado demonstrações de amor, de carinho por aquilo que esse time tem apresentado em campo, né? Recepção dos jogadores, da comissão técnica, um corredor humano, muita festa num estádio abarrotado que terminou com uma goleada de 5-0 para cima do Werder Bremen, com gol de Boniface abrindo o placar, né? Artilheiro dessa equipe. Depois Xhaka, o patrão do meio-campo, que saiu do Arsenal de uma forma desacreditada e se tornou realmente um ponto de equilíbrio, o mestre do meio-campo desse time de Xabi Alonso, e depois um hat-trick do menino de ouro, do menino prodígio do futebol alemão, Florian Wirtz. Aliás, para mim, o grande protagonista dentro de campo desta conquista. 5-0, que fez o torcedor ficar alucinado e invadir o campo. Cenas em que podemos dizer que o futebol respira, né? Momento muito bonito da Bundesliga e a festa agora em Leverkusen vai durar a madrugada e vai entrar pela semana afora. Vai faltar cerveja no noroeste da Alemanha por conta dessa grande festa e a gente pode ver também a comemoração dos jogadores dentro do vestiário. Enfim, uma sinergia muito bonita, né? É um momento único na história do Bayer Leverkusen e muito por conta, óbvio, do seu grande obreiro, Xabi Alonso, treinador espanhol que como jogador marcou era no Real Madrid, no Liverpool e também no próprio Bayern de Munique e agora começa a sua caminhada como treinador vencendo e convencendo como um dos principais nomes, se não o principal desta próxima geração de comandantes, né? Dentro de campo ele conseguiu entregar um time muito equilibrado e muito divertido, não apenas nos números, mas também neles. Estamos falando de uma equipe invicta, que tem 38 vitórias e 5 empates e que tem números espetaculares em termos de gols, né? São 123 gols marcados e apenas 31 gols sofridos em 43 partidas. É muita coisa. Goleadas, jogos muito bonitos, enfim, e um time que tem no seu sistema algo que talvez deixe um legado daqui para frente. O time do Xabi Alonso é muito específico naquilo que ele pensa de futebol e naquilo que ele aplica, especialmente na sua consistência tática. Estamos falando de um 3-4-2-1, onde os alas são protagonistas. De um lado, Grimaldo, do outro, Frimpong, porque eles invertem com os jogadores de meio campo, ocupando as zonas centrais, o corredor central e muitas vezes pisando na área. Não é à toa que os números desses caras chamam muita atenção e batem, inclusive, vários atacantes pelo futebol europeu. Estamos falando do Grimaldo com 11 gols e 16 assistências e estamos falando do Frimpong com 12 gols e 11 assistências. Essa máquina de jogar futebol é conhecida pelos seus quadrados e triangulações no meio-campo, de um jogo muito associativo e de mudança de posicionamento, né? É um time que não é engessado, surpreende exatamente por isso. Tem no seu centroavante Boniface o principal artilheiro, mas é um jogador que abre muito e cai pelos lados do campo para dar espaço para que outros atletas consigam pisar na área e também participar dessas zonas de finalização. É um time que divide muito os seus gols entre os seus protagonistas. Xhaka no meio-campo, Palacios, Hoffmann, uma linha de 3 zagueiros muito constantes, com Kossonu, com também Jonathan Tah, enfim, jogadores que realmente brilharam nessa conquista. Mas ninguém brilhou mais do que Xabi Alonso fora de campo
e do que Florian Wirtz dentro de campo. A gente está falando de um prodígio do futebol alemão que acaba de se recuperar de uma lesão muito séria no joelho e parece que voltou melhor. Os números do Florian Wirtz são espetaculares: 17 gols e 18 assistências. No mundo normal, em que as pessoas assistem futebol e que veem os jogos desse cara, ele estaria ou deverá estar em várias listas brigando por prêmios individuais no final do ano. The Best, Bola de Ouro. É verdade que o Bayer Leverkusen não disputa a Liga dos Campeões, e óbvio, isso vai fazer diferença no final, mas é verdade também que a Alemanha joga uma Eurocopa em casa e Wirtz é cada vez mais protagonista também dentro da sua seleção. Um jogador que joga entre linhas, que tem a característica daquele 10 antigo, mas com a dinâmica de que é preciso um meia nos dias atuais. Muito bom no drible, jogadas curtas de salão, inclusive, e depois consegue pifar os seus companheiros, acionar os seus companheiros com muita verticalidade e com muita qualidade. Tira coelhos da cartola, tanto nas zonas de finalização, para finalizar em gols, por isso os números, quanto também municiando os seus companheiros. Para mim, Florian Wirtz é um sério candidato a ser um dos melhores desta temporada dentro do futebol europeu, dentro do futebol mundial, e seria injusto não vê-los nessas listas, como eu falei. E aí, puxando um pouquinho mais sobre Xabi Alonso, já disse que fica para a próxima temporada, e isso é uma grande notícia para o futebol alemão, porque a partir da próxima temporada a gente vai ver o Bayer Leverkusen com a coroa e os outros correndo atrás para tentar desbancá-los, como, por exemplo, o Bayern de Munique, que fez uma temporada muito aquém do que se esperava e que agora vai ter que correr atrás para recuperar o posto máximo dentro da Bundesliga. E também veremos essa equipe do Xabi Alonso finalmente na Liga dos Campeões da Europa, o que será um deleite, né? O que será muito interessante para a competição, que terá um novo formato. E para terminar, a possibilidade de terminarem a temporada de forma invicta é real, né? Porque o time está na final da Pokal contra o Kaiserslautern, é uma final em que o Bayer Leverkusen é muito favorito, está nas quartas de final da Europa League, já venceu o primeiro jogo com propriedade contra o West Ham e pode chegar a uma semifinal da competição, quem sabe uma final, e agora na Bundesliga faltam apenas 4 jogos. Possibilidade real de terminar a temporada invicta, o que seria fantástico, mas também de uma tríplice coroa, um triplete, ou uma tríplice coroinha, porque não envolve a Liga dos Campeões da Europa. Mas seria sensacional. O Neverkusen se tornou Never Losing e o time parece que não perde. E agora tem motivos de sobra, finalmente, para comemorar a Bundesliga.